Vamos para a palavra, vamos para a segunda parte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos na nossa segunda parte, falando sobre o reino milenar. A primeira parte está salva aqui no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos. São 19 horas e 57 minutos. Vocês que estão ouvindo a Rádio Logos FM 91,3, está na Logos, está na bênção. Vem aqui com a gente, aqui no canal do YouTube, se inscreva. Está faltando 100 pessoas apenas, né, Igor? Para nós alcançarmos 40 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Falta só 100 pessoas se inscrever, ativar o sininho. Então compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, no nome de Jesus. Vamos ler um texto bíblico? Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Põe no telão, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. E diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Uma chave e uma corrente. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo. Fala comigo, o diabo será... isso futuro, será preso, que é Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Quantos anos ele ficou acorrentado? Vai ficar acorrentado e preso? Fala comigo, 1000 anos. Lançou-os no abismo, fechou-os e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. As pessoas hoje são enganadas por demônios, por Satanás, sim ou não? Então ele não está preso. Porque quando ele será preso, não vai enganar mais as nações. Até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Depois de 1000 anos, ele será solto novamente. Então aí diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta. Ei, pelo amor de Deus, não adorem a besta, tá bom? Por favor. Nem a sua imagem. Não adore também a imagem da besta, não. As pessoas não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Isto fala, de consciência, a pessoa tomada, e nas mãos fala o quê? De ação, de trabalho, trabalhavam para a besta. Essas pessoas que não tinham a marca da besta, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Um reino de 1000 anos com Cristo. Continuemos. O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora, olha o que diz no versículo 6. Presta atenção, crente. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Amém? Fique ligado. Da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Quantos anos nós vamos reinar com Cristo? Até aqui. Quantos anos? 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a palavra do Senhor. Abra nossa mente, meu Deus. Abra o nosso intelecto. Falar sobre o reino milenar. Falar de um reino de Cristo nessa terra não é fácil. E muitas pessoas criam resistência, Senhor, mas que estas resistências sejam quebradas. Em nome de Jesus, repreenda o espírito maligno da distração. Abra a mente de todos nós. Espírito Santo, glorifica o nome de Cristo pela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, o que é que fortalece um ser humano? O que traz esperança a um ser humano? É aquilo de bom que ele espera, que algo de bom vem acontecer, e acontece. Ele é fortalecido, e ele não se importa pela sua labuta, pelo seu trabalho. É como a pessoa que levanta de madrugada e vai para o trabalho, pega um ônibus lotado e vai para o seu trabalho, trabalha o mês inteiro, mas dentro do seu trabalho ele tem a certeza que no final do mês vai receber o seu salário. E recebendo o seu salário com aquele seu ganho, ele vai poder comprar o alimento, trazer alimento para a sua família, pagar as suas contas e poupar alguma coisa para fazer um investimento,
que assim seja em nome de Jesus. Então ele tem a certeza de que algo vai acontecer. É como uma pessoa que está trabalhando e sabe, e investe na sua aposentadoria, tendo a esperança que na sua velhice, você vai se aposentar e através da sua aposentadoria, vai poder continuar cuidando da sua vida, e dependendo do tanto que ele investiu, ele vai ainda poder fazer alguma viagem. Então ele tem sempre esta esperança. É como os pais que criam seus filhos, e eles têm a esperança que quando eles crescerem, eles irão ajudá-los. No momento da sua aflição, no momento da doença, vai cuidar deles, né? Para a glória de Deus, né, pastora Ilma, que está aí, né, com os papais, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E felizes os pais que têm os seus filhos, que os honram na velhice, honram em todo o tempo todo. Então os pais têm essa esperança, e é isso que a palavra de Deus tem o propósito de gerar em nós esperança, como Abraão, que creu contra todos os prognósticos. Ele creu diante de tantas circunstâncias, diante de tudo aquilo que parecia, diante dos olhos humanos, impossível, mas ele creu nas promessas de Deus, e ele peregrinou, ele andou na direção do que Deus dava para ele. Como em Gênesis capítulo 17, que o Senhor Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós olhamos para este mundo hoje, o que você espera para este mundo? O que você espera deste mundo para com seus filhos, para com seus netos, bisnetos? Fica um monte de pontos de interrogações. Um mundo que tem epidemias, pandemias, vírus, bactérias. Um mundo de injustiça, muita corrupção, engano, morte, assassinatos, todo tipo de drogas espalhadas para o mundo todo, más notícias, as pessoas divididas, o mundo se dividindo entre esquerda e direitas, ideologia de um lado, ideologias do outro, e sempre dentro de uma persuasão, tentando entrar na mente das pessoas, pelo poder da alienação, e fazer com que as pessoas sejam aprisionadas a um sistema. E você que tem a sua mente aberta, que foi tirado da caixa, foi tirado da bolha, tem um entendimento pela luz do Espírito, como a palavra do Senhor. E se você ficar olhando somente para aquilo que está acontecendo no mundo, você vai enlouquecer, vai se entristecer, vai se abater, e corre o risco de mergulhar em uma depressão. Mas quando olhamos para a luz das Sagradas Escrituras, pela palavra de Deus, sobre as promessas de Deus, e tudo aquilo que já aconteceu através dos séculos, ou já aconteceu, e vem acontecendo, e você vê que tudo vai se encaixando nas Sagradas Escrituras, você é tomado de um gozo, isto é, de alegria do Espírito na sua vida, em ver que Deus está no controle de todas as coisas. Quando o Senhor arrebata João pelo Espírito, e ele tem a visão, e Deus permite que ele veja o futuro, as coisas que vão acontecer, e o Senhor revela para ele, mostra para ele o julgamento, o Senhor mostra para ele, revela para ele o aprisionamento de Satanás. No capítulo 19, nós vimos domingo passado, no versículo 20 e 21, aonde a besta e o falso profeta foram vencidos pelo Cordeiro, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e inaugurou o lago de fogo, que ardente como enxofre, e lá foi jogado a besta, e lá foi jogado o falso profeta. Nós vimos domingo passado, e essa mensagem está salva aqui no canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos, que eles foram os primeiros a inaugurar o lago de fogo, e o segundo que vai para lá será Satanás, depois de 1000 anos, e depois a morte e o inferno também vão para lá, e depois todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Mas você não tem que ter medo, a não ser que se você não tenha entregado a tua vida para Cristo, porque a salvação vem por meio de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram, separados da glória
do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, pelo seu grande amor que nos amou, pelo sangue de Cristo, a nova aliança que foi derramada na cruz do Calvário, hoje é um domingo de ressurreição. Por que teve a ressurreição? Porque ele foi morto, sexta-feira da paixão, então ele foi morto, seu sangue verteu, derramou-se na cruz do Calvário, ele ressuscitou, e mediante 500 testemunhas, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que viram quando ele foi assunto aos céus, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a Tiago, também para o apóstolo Paulo, que se considera o menor dos apóstolos, eles contemplaram, eles viram a face de Cristo ressurreto, e viram quando ele subiu aos céus, e os anjos falou os anjos falou para os apóstolos, e para todas aquelas pessoas que estavam ali, que mais de 500 pessoas, e dizendo para elas: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Lembre-se, aquele que subiu um dia vai voltar, ele vai voltar, aí que está, você acha que ele vem, passa como um avião, como um pássaro? Ele passa, e os mortos vão ressuscitando, e ele vai pegando, e os que estão vivos vão sendo arrebatados, né, Rubem? E ele vai embora, lança voo e vai para Marte, ou Plutão, ou Saturno, ou talvez uma outra Via Láctea aí, em alguma outra galáxia, algum outro universo, e some, desaparece, e deixa essa terra nas mãos de quem? Não, ele vai voltar, e ele vai voltar para reinar sobre esta terra. Ele vem para tomar de volta o que foi dado ao homem, e o homem deu para Satanás. Ele vai voltar, por quê? Porque quem está reinando neste mundo, quem reina hoje, de braçadas, quem está surfando na crista da onda, né? Quem está correndo aí, tomando tudo, é o diabo, que veio com o único objetivo de matar, roubar e destruir. Isso está acontecendo nos dias de hoje, sim ou não? Sim ou não? Claro que está acontecendo. Então ele que está reinando, e ele reina, mas o seu reinado tem prazo de validade. E o Senhor determinou e deixou escrito que um dia vai vir e vai dar um outro bicudo nele, porque ele já tomou um. Quando ele pecou, quando ele arrastou a terça parte dos anjos, o Senhor mandou ele para fora. Sai fora, vai comendo o cão, e puf, e foi para as trevas e deixou de ser luz. E o Senhor está vindo de novo para pegar de novo, e o chão vai tremer. Então quem manda nesse mundo hoje, quem está dominando o mundo hoje, reinando de braçada mesmo, está na crista da onda na crista da onda do mundo, Satanás. E está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 5 em diante, quando ele vai tentar Jesus Cristo lá no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens a teus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Continuemos. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mas muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Satanás mostrou os reinos do mundo, os reinos. Naquela época tinha o quê? Tinha o reino de Roma, tinha um reino que reinava, tinha os reis lá na China, lá nas estepes da Mongólia, na Rússia, tinha os reis dos Incas, os Maias, tinha reinos espalhados pelo mundo todo. Então Satanás mostrou-lhe os reinos do mundo e o seu esplendor, o esplendor da época. E ele disse: tudo isso te darei, tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Quer dizer, os reinos pertencem a quem? Ao diabo, por enquanto. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Irmão, vem aqui comigo, preste atenção, é algo muito importante, preste bem atenção. Hoje é 4, né? Hoje, dia 4 de abril de 2021. Sabe quem manda nessa bagaceira desse mundão velho, sem porteira? Nesse mundo podre. Por isso que esse mundo é o que é hoje, irmão.
Por isso que esse mundo é uma bagaça, sim ou não? É ou não é? É verdade ou não é? Claro que é. Sabe por que é assim? Porque é Satanás que manda. É o diabo que está dando as cartas, meu amigo. É o diabo, entendeu? É Satanás, né, meus amigos? Tem todos os melé na mão. O pessoal que joga piriba aí. Tem todos na mão, é ele que está dando todas as cartas. Está tudo em sequência, na mão dele. É ele que está, ó, na abraçada, passos largos, dominando e dizendo: Satanás, que domina em todo mundo, está dominado, está tudo dominado. E ele traz consigo o quê? A morte, a destruição, joga os seres humanos uns contra os outros, gera conflito entre pais e filhos, filhos e pais, gera a iniquidade, a prostituição, o adultério, a mentira, o egoísmo, a prepotência, a estupidez, guerras. Todo tipo de coisa ruim, e manipula as pessoas, joga umas contra as outras. É pai matando o filho, é filho matando o pai, é o marido matando a mulher matando o marido. Um mundo de conflitos, estupros, abortos, coisas terríveis, todo tipo de coisa ruim que acontece no mundo. Quem está por trás de tudo isso? Satanás, usando e manipulando os seres humanos aqui na terra. E você acha que o Senhor criou tudo isso para entregar nas mãos dele de mão beijada? Deus entregou o mundo na mão do homem. Por isso que Satanás diz: e tudo isso foi me dado. E para ele ter recebido a parte do homem, ele fez com que o homem pecasse contra Deus, quebrasse os princípios de Deus. E o homem que era livre, agora é escravo de Satanás, é marionete do diabo, conduzido pelo cão. Olha o que está escrito em Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, 11, versículo 11, 12 e 13, vamos ler. Vem, meu filho, vem comigo. Diz assim: ó glória, ó. E 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Falando para a igreja, para as pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Continuemos. Dando graças ao Pai, que o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Reino da luz. Porque o reino que reina agora no mundo é trevas. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém, Jean? Jean, antigamente vivia nas trevas, né? Fala, e o senhor também. Vivíamos. O Araújo era uma carga torta, um prego. Pensa numa carga torta, um caminhão de carga torta empenado, entrando numa curva contrária a 100 por hora. O que você acha que ia virar? E quantas pessoas estão me ouvindo agora pela Rádio Logos, aqui pelo canal do YouTube, que eram também verdadeiras cargas tortas. Ei! Eram pregos. Mas o Senhor ajeitou, o Senhor endireitou. Éramos prego torto, hein? Fomos arrancados do mundo das trevas e transportados para o reino do amor de Deus. Então hoje nós temos esse reino. O reino de Deus foi entronizado dentro de nós. Arrependei-vos e convertai-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou para mim, para você, para todos nós. E nos apropriamos desse reino pela fé. E isso nos dá esperança. E se nós tivermos tomados, desde a planta dos nossos pés ao alto da nossa cabeça, a respeito das promessas de Deus, em relação ao reino do Senhor, para nós, não temeremos a morte. Chegaremos à estatura de fé de Paulo, como está escrito em Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo diz:
O morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. É lucro. Porque ele sabe para onde ele está indo. Então quando você tem vou falar da seguinte forma, essa filosofia de vida, que não é uma filosofia, nós vivemos uma verdade do Senhor, cheios do poder de Deus. Sabemos que todos nós morremos, o corpo voltará ao pó que o era, mas o espírito voltará a Deus que o deu, e o reino que foi entronizado dentro de nós, e temos esse reino em nossa mente, em nosso coração, dentro de nós. E no dia, na volta do Senhor, nós iremos reinar com Ele. Hoje eu tenho pela fé, mas na volta de Cristo eu vou estar dentro do reino. Hoje eu tenho esse reino pela fé, mas na volta do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ajudar a Cristo a colocar esse mundão velho sem porteiro em ordem. Seremos sacerdotes real. É por isso que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, sacerdotes reais, isto é, sacerdotes que vão reinar com Ele, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar as grandezas, as maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Então fala comigo, eu vou reinar com Cristo. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo 3 e versículo 5, pode deixar, não precisa colocar agora não, tá? Ele vai nos ensinar que a lei, a palavra do Senhor de ensino para as nações, ela vai sair de Sião, e Sião é Jerusalém, pelo grande rei. Por isso que o tema dessa palavra é o grande rei. Isaías 52, versículo 3, 4 e 5 diz: virão muitos povos e dirão, virão, futuro, virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, Sião, Jerusalém, vamos subir. Jerusalém, você nunca ouve a palavra descer para Jerusalém. Ninguém desce para Jerusalém, todos sobem. Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. A gente vai subir, esses povos, essas nações, elas sobem, para o Senhor os ensinar os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião. Versículo 3, a lei, o ensinamento vai sair de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, haverá nações no reino milenar. E ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Ele vai resolver as contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, não vai ter guerra, e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas, nenhuma nação vai pegar mais em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra, jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Eu fui pesquisar, e no ano de 2019, as nações do mundo inteiro gastaram 1,9 trilhão de dólares. É dólares, tá? Não é real não, é dólares. 1,9 trilhão. Isso, pega aí o real e multiplica por 6 vezes. Quase 12 trilhões de reais, vamos dizer assim, multiplicando por 6, não, quase 6, é 12 mesmo. As nações gastaram em armamentos bélicos, investiram, para construir suas armas, seus investimentos em pesquisas de armas, mísseis, bombas, com o propósito de matar pessoas. Imagina se todo esse dinheiro fosse investido em prol da população do mundo. Não teria fome, mas estão investindo em arma, em armamentos. Aqui,
A palavra do Senhor nos diz que não haverá isso. Eles vão transformar as suas armas em foices. Então fala de trabalho. Então tem uma coisa que não existe. No reino de Deus não haverá preguiça. Os preguiçosos, ei, preguiçoso, vai ter com a formiga, diz a palavra do Senhor. No reino de Deus não vai ter lugar para preguiçoso. Porque está falando que vai transformar em arado, em foices. Vai ter muito trabalho. Então é melhor aceitar Jesus Cristo, tá bom? Porque essas pessoas que esse texto está dizendo, quem são essas pessoas? São aquelas que vão sobreviver na grande tribulação. São aquelas que não aceitaram a Jesus Cristo, mas também não se submeteram, não se sujeitaram ao reino da besta. Não tinham marca da besta. Mas estas pessoas, elas escaparam na grande tribulação, elas escaparam em meio às trombetas, em meio aos flagelos. Deus permitiu a sobrevivência de um remanescente. E como será 1000 anos, e a palavra de Deus nos fala que quem morrer no reino milenar com 100 anos de idade, é porque transgrediu a palavra do Senhor, não se sujeitou àquele que reina com cetro de ferro. Isso está dentro da palavra da primeira parte que eu preguei, que está salva aqui no canal do YouTube Comunidade Cristã Logos. Então essas pessoas que vão sobreviver, e Deus vai permitir que elas sobrevivam, que é um remanescente, e também entre judeus e de outras nações, essas pessoas vão gerar filhos. No reino milenar haverá pessoas com corpos como o nosso hoje. Só que Satanás estará preso. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, que ele vai estar preso. Ele não mais ele não mais enganará as pessoas. Então, quantos anos tem o Brasil? 500 e tantos anos. Quantas pessoas tinham no Brasil quando foi descoberto? Quantas pessoas tem hoje no Brasil? Mais de 210 milhões de pessoas. E olha que nesse tempo nosso agora tem guerras, fomes, pestes. Pessoas morrem de parada cardíaca, morrem de câncer, pessoas morrem de batidas de carro, pessoas são assassinadas, morrem por causa dos vírus, do H1N1, do Covid, do influenza, morre por causa de fungos, bactérias e todo tipo de coisa. E no reino milenar do Senhor não haverá estas coisas. E esse povo vão multiplicar por 1000 anos. Então vai povoar novamente a terra. Porque nas trombetas, quando abriu o primeiro selo, em Apocalipse capítulo 6, e o segundo selo, quando o primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, o cavalo branco, que ela é a besta, ela vai enganar as nações. 3 anos e meio depois, ela vai colocar as suas garras, vai mostrar para que veio. Aí vem um cavalo vermelho que é guerra, virá o cavalo preto que é a fome, e o cavalo amarelo que é a morte, junto com o inferno. E o Senhor os anjos vão tocar as trombetas, e a igreja vai estar aqui tocando fogo com o Senhor, invocando, orando, profetizando: traga justiça sobre essa terra, Senhor, e o chão vai tremer. É como Jesus Cristo mesmo diz: eu estou doido para tocar fogo no mundo. Está escrito na palavra. Jesus Cristo mesmo disse: eu vou colocar fogo no mundo, eu estou doido para fazer isso. Mas terá o tempo disso. Mas vai sobrar algumas pessoas, e vão multiplicar, e elas viverão aqui. Mas aqueles que estão com Cristo Jesus, em corpos incorruptíveis, serão sacerdotes reais. Esses estarão com Cristo, com acesso ao trabalho aqui na terra, como também acesso ao céu. Aí é uma outra mensagem, e a gente vai descobrir isso no livro de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48. O capítulo 40 e o capítulo 48 de Ezequiel é só sobre o milênio. É só ler a Bíblia, entende? Leia Ezequiel, capítulo 40 a 48, que você vai entender tudo, tá bom? Está lá. Irmãos, só que tem uma coisa. Essas promessas, as profecias de Deus relacionadas a Israel, relacionada ao povo de Deus, relacionada a Cristo, relacionada a Sião, a Jerusalém,
Só que de repente no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Cristo ter ressuscitado, ter sido assunto aos céus, subiu aos céus, veio um general romano para acalmar um motim, uma rebelião, uma revolta dos judeus. Eles destroem Jerusalém, destrói o templo, e cumpre-se a profecia de Cristo: não vai ficar pedras sobre pedras. Queima tudo, espalha judeus. E depois do ano 70, os judeus ainda continuam morando na região de Israel. E no ano 125, a próxima geração vai cometer o mesmo erro da geração anterior. E a geração anterior, ela pediu, quando pediu, crucifica-o. E Pilatos diz: eu vou e o sangue desse justo. E aí o povo diz que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Então, do jeito que eles pediram, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Diz que os soldados romanos que vieram, cortavam a barriga das mulheres grávidas, tiravam a criança e colocavam um gato dentro e costurava. E eles crucificaram, faltou árvores em Israel para eles pregar judeus nas árvores. Diz que foi uma matança de judeus no ano 70 depois de Cristo, uma matança sem igual, que segundo alguns historiadores mataram mais de 1 milhão de judeus naquela época. Eles pediram, então assim aconteceu. E no ano 125 depois de Cristo, isto é, 55 anos depois dessa atrocidade do ano 70, os judeus se revoltam, a próxima geração se revolta também contra os romanos. Então o imperador, o César, ele diz o seguinte: aniquile os judeus de vez, acabe com eles, não terá mais Israel. Israel não existirá mais, o povo judeu não existirá mais, mate-os. A ordem era: execute todos os judeus. E muitos judeus fugiram, se espalharam pelas nações. E o imperador romano no ano 125 mandou construir no Monte Sião, aonde era o templo que adorava a Deus, mandou construir um templo de adoração a Zeus, um deus pagão. E os romanos vão dar um nome para aquele lugar de Palestina. Quem já ouviu falar sobre Palestina? Quem foi que deu esse nome? Os romanos. Dão o nome de Palestina a toda aquela região para aniquilar com os judeus e de Israel. Não deixar um resquício ou alguma coisa de história. Só que Deus tem promessa sobre este povo. Se você tem dificuldade de crer em Deus, estude a história dos judeus. Tem um livro chamado um livro da história dos hebreus, de Flávio Josefo. Quem foi Flávio Josefo? Um judeu que esteve ao lado do general romano que destruiu Jerusalém. Ele contemplou com seus próprios olhos. Flávio Josefo, ele teve contato, ele chegou a ver de João Batista. Ele escreve alguma coisinha, porque ele é um historiador, a respeito de Cristo Jesus. Fala sobre aquele rei que decapitou a cabeça de João Batista. Flávio Josefo, ele escreveu uma história tremenda, é um livro dessa grossura. Compre, leia. Ele conta a história desde Gênesis até a sua época. Um historiador judeu que viveu na época de João Batista, naquela época de Jesus, naquela época, aliás, um pouco mais para frente, na época de Jesus, provavelmente ele morreu já velho, e ele narra toda a história. Você vai descobrir muitas coisas nesse livro, chamado A História dos Hebreus, do historiador Flávio Josefo. E este homem, ele escreve a história deles. Irmãos, e você estuda a história dos judeus, se você tem dificuldades de crer, você vai ver que este povo,
durante 2000 anos, por onde eles foram espalhados, eles foram perseguidos. Porque aonde vai um judeu se instala, o cara fica rico. O cara tem uma bênção sobre a vida dele. Eles prosperam, montam uma barraquinha de vender chiclete, de repente viram uma fábrica de chiclete. Montavam um negocinho de vender doce, daqui a pouco virava uma fábrica de doce. Os caras bons de negócio, montou um negócio, eles que idealizaram agências bancárias, coisas de bancos. Você vai estudar a história deles na Europa. Então as pessoas tinham inveja deles, porque eles eram um público fechado entre eles. Então as pessoas pegavam qualquer pretexto para poder matá-los e roubá-los e tomar deles o que eles possuíam. Mas porque era uma maldição que estava sobre eles, porque o Senhor falou e deixou escrito que se eles pecassem contra Deus, na época de Moisés, e o Senhor falou: olha, se vocês me seguirem, vocês serão abençoados, mas se vocês me abandonarem, vocês serão dispersos, e a espada estará sobre vocês em todas as suas gerações. Tremendo isso. As cruzadas. Veio as cruzadas também para destruí-los. Irmãos, depois do ano 70 e do ano 125, depois de Cristo, da consequência da diáspora, o que quer dizer diáspora? Que se espalharam os judeus para o mundo. A esperança representada por Sião, Jerusalém, literal lá em Israel, foi substituída em grande parte pelo céu. Sião, como o povo retornaria para Sião, então ela foi substituída. E com essa mudança, a palavra Sião começou a ter um significado universal, um tipo de referência simbólica para o governo universal de Deus sobre a criação. Mas uma vez que as profecias sobre a futura glória de Sião, profecias e mais profecias, a Bíblia está recheada de profecias que fala sobre a glória de Sião, literal mesmo, lá em Israel, lá em Jerusalém. E essa substituição, para fazer sentido, e a maioria dos cristãos pensam em Sião, até fazem músicas sobre Sião, como o reino celestial de Deus, visto que a ideia de Sião foi separada do seu conceito terreno original, por algo celestial. E já que Deus permitiu que Israel fosse destruído, que o templo fosse destruído, que os judeus fossem espalhados, então Deus não mais cumpriria com estas profecias. E durante séculos e séculos, a igreja luta para entender como relacionar Israel e a igreja e Israel. E ao longo da história da igreja, a maior parte dos cristãos tem presumido que eles acham que Deus substituiu Israel por Sião, ou melhor, pela igreja. Eles acham que Deus substituiu. A igreja veio e substituiu Israel. E as profecias relacionadas a Israel, como é que fica? E acham que ele não está comprometido a cumprir literalmente as promessas que fez para o povo judeu. Isso foi impregnado na cabeça dos cristãos, ao ponto de os próprios cristãos perseguirem judeus, matarem judeus, desejar a morte dos judeus, desejar a aniquilação dos judeus, porque viveu na obscuridade das trevas, sem ter o entendimento das profecias, porque não creram nas profecias. Irmãos, Sião continuava sendo a esperança, mas ela se tornou um conceito divorciado de Israel. Então Sião é a celestial, a igreja, mas totalmente divorciada de Israel. Como? Se você ler Apocalipse capítulo 12, e as profecias que nós vamos ver ainda nesses domingos aqui,
Como separar? Não tem como. Se o Senhor fez dos dois um só, está na Bíblia. Só que essa ideia da separação, essa ideia da substituição, achar que Deus substituiu Israel pela igreja, os acontecimentos que aconteceram no século 20, fez com que a igreja revisse a sua teologia, a sua palavra, a sua pregação. O que aconteceu? O que aconteceu? O Holocausto. Primeiro o Holocausto, aonde a Alemanha nazista matou quase 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Ela começou a matar judeus na década de 30 e matou judeus até 1945. Só que os judeus já vinham sendo perseguidos e mortos desde 1821. A gente vai ver isso aqui na Rússia, na União Soviética, dos czares antigos. Agora, quem que está por trás de toda essa matança? Perseguindo os alvos da promessa, perseguindo os judeus, perseguindo os cristãos. Qual é o povo que é decapitado nos dias de hoje? A cristofobia existe no mundo. Queimam-se igrejas, decapitam cristãos, explodem igrejas, lutam contra o conceito da igreja, os valores da igreja, lutam contra a palavra, contra os ensinamentos de Cristo. Quem está por trás de tudo isso? Então os cristãos, vem o Holocausto e executa mais de 6 milhões de judeus, quase 6 milhões de judeus. 3 anos se passam, estudo do século 21, e no dia 14 de maio de 1948, veio um decreto na ONU, e o voto Minerva foi do Brasil. Olha o Brasil sendo abençoado aí. Nasce o Estado judeu, reconhecido como um país. E agora o mundo passa a fazer peregrinação para Israel. Fazem caravanas para ir para Israel. Israel fica conhecido no mundo. E entre 1948 até 1972, várias guerras. O mundo árabe tentou destruir os judeus, mas nunca conseguiu. A Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias em 1967, se não me falha a memória, a Guerra do Yom Kippur em 1972 ou 73, também se não me falha a memória. Várias guerras. E os judeus, eles vencem todas elas. A disputa por Jerusalém. Jerusalém, todos os dias está nos noticiários. Sim ou não? O mundo fala sobre Jerusalém. O mundo fala sobre os judeus. Um estado bem pequenininho, menor do que o estado do Sergipe aqui do Brasil, aqui no nosso país, no Brasil. Mas eles estão no holofote. Eles explodem em ciência e tecnologia. Os cara. Há uma bênção sobre eles. Está no centro de um estopim. É um pavio que pode pegar fogo e explodir a qualquer momento. E o mundo cercado de inimigos que os odeiam. Um país estreito, 30 e poucos quilômetros de largura, ou 100 quilômetros de largura no máximo, por 520 quilômetros de comprimento, daqui de Fortaleza até Brejo Santo, mais ou menos o comprimento do norte ao sul de Israel, bem estreitinho. Mas estão lá cravados. Acorda, cristão. Você só vai ser jogado no lago de fogo porque você quer. Porque fica acreditando nas teorias. Meu Deus.
Deus tem promessas. Aonde aqui se encaixa a promessa que Deus deu há 2.600 anos atrás, pela boca do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança, aqui está falando de Israel, está falando de Judá, não tem como separá-los. A igreja não o substituiu. A gente precisa tentar para as Sagradas Escrituras. Verso 32 diz: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Verso 33, Jeremias 31, 33 diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo. Versículo 34 diz: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem aos seus irmãos, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. A carta escrita aos Hebreus, Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao 12, fala dessa profecia de Jeremias no Novo Testamento. Não tem como separar. Deus tem uma promessa e vai cumprir. Quando a arca da aliança, dentro da arca tinha 3 elementos: a árvore que floresceu, o cajado de Arão que floresceu, lá tinha também o maná, que veio do alto, o pão, que representa Cristo, Israel, Cristo, e as pedras, que tem os mandamentos, aquelas pedras escritas ali, representa o coração dos israelitas, dos judeus, um coração petrificado, um coração de pedra, e o Senhor, porém o Senhor vai escrever nos corações deles as suas leis, e nós fazemos parte dessa história. Nós vamos ver isso domingo que vem, porque hoje não vai dar tempo, temos uma ceia. Irmãos, a lei, agora ela é interiorizada dentro de nós, e ela é escrita em nossos corações, porque é impossível para o homem cumprir a lei de Deus, como é impossível para o homem, a lei se torna maldição para ele, mas a lei é boa, porque aponta para Cristo, e fala dos nossos pecados, das nossas transgressões, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós, nos tornamos casas de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Hebreus capítulo 13, versículo 6, nós somos casa de Deus. 1 Coríntios 3:16, somos templos e morada do Espírito Santo. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16, e agora os frutos do Espírito é gerado em nós, mas não só para nós, é para todos aqueles que creem. E os judeus, porque Deus não abre mão deles. E o que o Senhor diz? Eu falei isso no final da mensagem de domingo passado. Pode uma nação nascer em um só dia? Hein? Pode? É possível uma nação nascer em um só dia? Há 2.700 anos atrás, 700 anos antes de Jesus Cristo vir, antes de Deus se encarnar e vir até nós, Ele deixou escrito pelo profeta Isaías. Isaías 66, versículo 8 diz: quem já ouviu uma coisa dessas? Ele pergunta. Quem já viu tais coisas? Ele pergunta. Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode dar à luz um povo num instante? É uma outra pergunta. Pois Sião, olha aí Sião aí, ó, Sião, Jerusalém, ainda estava em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. No dia 14 de maio de 1948, em um único dia, nasce uma nação. A nação mais nova da face da terra, Israel. Oh. Então o retorno dos judeus à terra, depois de 2000 anos de diáspora, isto é, dispersação, e terríveis perseguição pelo mundo, em um só dia, nasce
esse povo. Um povo que sofreu pelas cruzadas e os cruzados, da Inquisição Católica Romana, que começou em 1498, do pogromos russos e do holocausto nazista. E eu fui pesquisar sobre o que significa essa palavra pogrom. É uma palavra russa. Pogrom é uma palavra russa que significa causar estragos, destruir violentamente. Historicamente, o termo refere-se aos violentos ataques físicos da população em geral contra os judeus, tanto no Império Russo como em outros países, perseguindo os judeus. Acredita-se que o primeiro incidente desse tipo a ser rotulado pogrom foi o tumulto antissemita ocorrido na cidade de Odessa em 1821. Como termo descritivo, a palavra pogrom tornou-se o uso comum durante as grandes revoltas antissemitas que aconteceram na Ucrânia e no sul da Rússia entre 1881 e 1884, após o assassinato do czar Alexandre II, durante o período do nazismo na Alemanha e no leste europeu, assim como haviam acontecido na Rússia, dos czaristas. Os pretextos para os pogromos eram ressentimentos econômicos, sociais e políticos contra os judeus, reforçando já a tradicional antissemitismo religioso. Sempre foram perseguidos. Agora por quê? Apocalipse capítulo 12. Coloca aí no telão, vamos ler juntos. Então terminando, só mais um pouquinho. Apocalipse capítulo 12, vem comigo. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. As pessoas cometem um erro, acham que essa mulher é Maria, ou que essa mulher é Israel. Não é, acha que ela é Maria, ou que ela é a igreja. Ela não é nem Maria e nem a igreja. Essa mulher de Apocalipse capítulo 12 aqui fala de uma nação, fala-se de Israel. Quer ver? Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui fala de reinos e fala de poder, tendo sobre as cabeças 7 coroas de reinos. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, aqui fala dos anjos, lançou-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Muitos acham que aqui está falando literalmente de Maria. Maria representa Israel, aqui é Israel. E deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações, governará, futuro, todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Ele ressuscitou e foi para o céu. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Aqui fala de 3 anos e meio, aqui é da última semana de Daniel, só até aqui. Essa mulher é Israel. Isaías 54, versículo 5. Vamos ver o que está escrito em Isaías 54, versículo 5. E diz assim: pois o seu Criador é o seu marido. O Criador, Deus, é o marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus chama Israel de sua esposa. Isso está em Oséias capítulo 2, versículo 18, 19, 20, 21, 22. Depois você lê. Então ele chama Israel de sua esposa, a nação de sua mulher, e ela dará à luz. Uau! Pegou aí, crente? Então quem é o dragão? Satanás se coloca contra essa mulher, persegue, mata, quer matar, tem ódio. E os alvos da promessa, porque depois que ele não consegue destruir Israel, persegue o alvo, persegue os cristãos. No mesmo capítulo 12, também está escrito: e vem a perseguição. Agora, por que isso aconteceu? Por que Israel fez isso? Levíticos capítulo 26, a gente vai orar. Os músicos podem subir. Levíticos capítulo 26, oh glória a Deus. Tamo junto aí.
Eu amo a palavra de Deus, irmãos, eu amo a palavra de Deus. Levíticos 26, 33, diz assim: quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Deus falou, eu vou dispersar vocês entre as nações. Desembainharei a espada contra vós, farei de vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. E isso tudo aconteceu mais de 2000 anos, e eles só voltaram para lá agora, no ano 70, agora em 1948. Versículo 43 diz mais: e a terra abandonada por eles, cumprirá seus sábados, enquanto permanecer desoladas com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar sua iniquidade, visto que rejeitaram minhas normas e desprezaram os meus decretos. Rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus decretos. Contudo, não será apenas isso. Agora, olha a promessa: pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar minha aliança com eles, porquanto eu sou Yahvé, o seu Deus, o Senhor. Versículo 45 diz: lembrar-me-ei em benefício deles, da aliança firmada com seus antepassados. Tudo é por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé, o Senhor. São esses os estatutos, os decretos e as leis que Yahvé estabeleceu no monte Sinai, entre eles próprio e todos os filhos de Israel, por intermédio de Moisés. Irmãos, existe um versículo na Bíblia, pastores, que a gente usa para nós, mas a gente esquece do contexto histórico e o contexto profético, e a gente só pega para nós. Sabe qual é o versículo que a gente pega para a gente, só para a gente, a igreja, e a cita direto? É Isaías 43, 2, que diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu te serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu sou o Senhor teu Deus. Aí a gente toma para nós. Sim ou não? A gente já pegou esse versículo para nós, né? Só que a gente tiramos ele fora de contexto. Vamos ver o contexto? Vamos ler mais um texto? É o último aqui de hoje, aqui na igreja. Isaías 43, versículo 1. E domingo que vem eu vou pegar daqui a palavra, na terceira parte. Isaías 43, 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor Yahvé, que te criou, ó Jacó, está falando de Israel, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí vem o versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quanto pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3 diz: porque eu sou o Senhor Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Cush, Etiópia e Sebá por ti. 4 diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei, darei homens por ti, e povos pela tua vida. Versículo 5 diz mais: não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência. Olha o que o Senhor está dizendo para Israel: trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Isso envolve aqui o Brasil, nós vemos no Ocidente. Versículo 6 diz: ordenarei ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes, e todas as minhas filhas das extremidades da terra, todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas não perderam a capacidade de escutar, mas que perderam a capacidade de escutar. Versículo 9 diz mais: todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles predisse isto, ou pode anunciar as magníficas obras passadas? Ora, que eles nos apresentem suas testemunhas, a fim de provarem que estavam de fato certos.
para que outros ouçam e exclamem: é verdade. No versículo 10 ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e creais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá outro depois de mim, diz o Senhor. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e proclamei. Eu e não um Deus estrangeiro, de qualquer outra nação, entre vós que o fizeste. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, assim declara o Senhor. Você quer ver a existência de Deus? Olha para Israel, olha para os judeus, perseguidos aos longos de milhares de anos, atrocidades, decapitados, queimados, bombardeados, mas sempre estão de pé, porque Deus tem um remanescente. Versículo 13 diz: desde toda a eternidade eu sou, e não há nada, nem ninguém que possa fazer escapar algo, ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É outro versículo que a gente pega para nós. Desse texto todinho a gente só tira 2 versículos, o 2 e o 13. A igreja pega para ela o 2 e o 13 e tira fora de contexto. Não estou dizendo que você não possa pegar, só que os judeus que estão me ouvindo aqui, não fica aí se gabando: mas somos nós, somos os caras, está dominado, tá não, tem que se converter, tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como os primeiros judeus. Mateus era judeu, Paulo era judeu, Tiago era judeu, Tito era judeu, todos os apóstolos judeus, Filipe, André, Judas, não Iscariote também era, mas Judas, Pedro, Judas Tadeu, Pedrão, todos, a obra começou pelos da casa. O apóstolo Paulo, a gente vai ver isso domingo que vem, glória, o apóstolo Paulo ia nas sinagogas dos judeus e pregava a palavra, e até que foi perseguido, escorraçado, tomou pedrada, tomou bicudo, apanhou, e ele diz: a partir de hoje, eu vou pregar para os gentios, em cumprimento da palavra. Nós também estamos inseridos nessas promessas. Eu vou falar um negócio aqui, você vai ficar muito doido, vai mexer com a tua teologia. Nós somos os efraimitas de Deus. Ei, as 2 casas de Israel. Oh, aleluia! Oh! Então, tira o ódio contra os judeus. Satanás quer que você odeie os judeus. Satanás quer que você espragueje os judeus, porque você se coloca contra o alvo da promessa. Satanás quer que você odeie os cristãos. Mais de 80% dos brasileiros se declaram cristãos. Ei, eu me vejo lá, e você? Hein, pastor Ismael? Eu me vejo lá reinando com o Senhor. Só tem uma coisa, no reino milenar, isso é tremendo. Leia Ezequiel 4, do capítulo 40 ao capítulo 48. Leia, ali fala tudo sobre o reino milenar. Os que vão escapar das espadas, eles vão sobreviver, eles vão viver numa terra de privilégio. Isaías 40 e Isaías 11. As cobras vão brincar com as crianças, os lobos, os leões vão comer capins, e eles vão multiplicar, vão subir para Jerusalém para fazer festa, e vai ter sacrifício, sabia? E nós somos privilegiados. Enquanto eles sobem para Jerusalém, para ir para lá, a terra beleza, nós somos sacerdotes real, nós temos acesso ao céu. Enquanto eles sobem para Jerusalém para comemorar lá, a gente sobe para Jerusalém celestial para comemorar no céu, e depois volta. Irmão, isso é tremendo, irmão, tudo está na Bíblia. Aí fica acreditando em ovo da Páscoa, e coelho. Você não tem ideia. Leiam Ezequiel, capítulo 40 ao 48, eu vou ler essa semana muitas vezes, eu já li, e olha, eu vou te falar, você começa a ler de Gênesis,
e vem lendo todos os livros. Quando você chega em Ezequiel, leia o livro de Ezequiel. Quando chega no capítulo 40 para o 48 é cansativo. É tanta coisa, é medida disso, é medida daquilo, é tanta medida. Mas ali é que está o segredo, Jefferson. É ali que fala da essência do reino milenar. É ali. Tem que ler, meu filho, tem que meditar. Vamos cantar um louvor profético, e aí a gente volta para a gente orar juntos, profetizar juntos, e para nós cearmos juntos, amém? Amém? Pastor, o senhor está pregando demais? Eu não estou nem com pressa, irmão. Já vim de manhã, já preguei hoje de manhã, já fui para casa. Preciso entrar com o Mateus no Emagreça Bacurim. Mateus, me coloca no grupo, porque o pastor, né? Teu pai, tu viu meu sogrão, rapaz, tu tá gordo, hein? Tá parecendo aquele porcão alemão gordão. Meu sogro hoje na mesa, eu falei, obrigado pelo incentivo, meu sogro. Vou entrar no Seca Bacurim. Meu sogro tá dando risada lá também. Mas é um incentivo, vamos juntos. E meu sogro tá firme, ele, seu Antônio. Eu queria chegar na idade dele fazendo as atividades físicas que ele faz. Mas vamos chegar lá juntos, seu Antônio, em nome de Jesus. Bora, vamos adorar o Senhor. E vamos orar, e vamos entrar no projeto Aleluia. Do Mateus, Seca Bacurim, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sua vida tem utilidade aqui na terra, porque os seus olhos estão nos céus, os seus olhos estão com o Senhor, e Ele voltará, Ele voltará, Ele reinará fisicamente sobre toda a carne. Profetize com fé. Os portais já se abriram, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus de Nazaré, poderoso e valente. Quando Ele fala, estremece os céus. O seu poder não tem limites. De alto a baixo foi rasgado o véu. Os portais já se abriram, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus de Nazaré, poderoso e valente. Quando Ele fala, estremece os céus. Aleluia. Seu poder não tem limites. Se a tua paz for rasgado o véu, Ele venceu. Ele venceu. E Ele em breve voltará para nos buscar. Sim, sim. E Ele em breve voltará para nos buscar. Os portais já se abriram, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus de Nazaré. Diga quem Ele é. Poderoso e valente. Quando Ele fala, estremece os céus. O seu poder não tem limites. De alto a baixo foi rasgado o véu. Ele venceu. Ele venceu. Ele em breve voltará para nos buscar. Sim, sim. E Ele em breve voltará para nos buscar. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Você que está na sua casa, você crê que o Senhor está voltando? Você crê no que diz a Escritura? Ele vem saltando sobre os montes. Isso significa que não existe dificuldade para o nosso Deus, não existe pandemia para o nosso Deus, não existe vírus, não existe nada, porque quando Ele tocar essa terra, aleluia,
Não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Se você crê nisso, então cante com fé. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, e o pecado não tem força sobre nós. Foi o que Ele fez, nos deu sua palavra, e nele somos fortes. Maior é aquele que está em nós. Jesus, Jesus. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, e o pecado não tem força sobre nós. Nos deu sua palavra, e nele somos fortes. Maior é aquele que está em nós. Ele venceu. Ele venceu o inferno, Ele venceu o inferno, Ele venceu a condenação que você tinha, Ele venceu esse vírus da sua vida, Ele venceu. O vírus do pecado não lhe domina, o vírus do diabo não lhe domina. A sua casa é cheia de vida, porque Ele está na sua casa. A sua casa é cheia de fome de vida, porque Ele está na sua família. Diga: Ele venceu o inferno, venceu a morte, e o pecado não tem força. De Deus nos deu sua palavra, e nele somos fortes. Maior, você na sua casa, declare: Ele venceu. Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu essa enfermidade, Ele venceu essa enfermidade. Ele venceu no seu marido, Ele venceu sobre a sua vida, Ele venceu sobre a vida do seu filho, e Ele voltará, e Ele em breve voltará para nos buscar. Sim, Ele em breve voltará para nos buscar. Ele em breve voltará para nos buscar. Ele em breve voltará para nos buscar. O Rei, declara isso. O Rei, Vamos. está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei estava Maranatá, o Rei está voltando. No fim de todas as coisas você vai dizer aleluia. Ele vem nos buscar. Aleluia. No momento de maior de dificuldade de Israel, do povo de Israel,
Deus pega um vaqueiro e faz dele um profeta. E se você ler Amós de forma minuciosa, versículo por versículo, palavra por palavra, e quando tudo estava caído, tudo estava queimado, tudo estava destruído, diante da visão que Deus deu para o profeta, Deus faz uma promessa tremenda. Amós 9:11 diz: eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. E olha que interessante, ele diz: eu mesmo a reerguerei, eu mesmo vou levantar, eu mesmo vou construir, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Isso aqui é um pouquinho de domingo que vem, quando ele está dizendo eu mesmo, porque Cristo é Deus, são um, e quando ele voltar, ele é o Davi maior, que nós vimos domingo passado, está aqui, ó, está no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos, o grande rei, primeira parte, fala sobre o Davi maior, a gente já falou sobre isso. Ele diz: eu mesmo vou restaurar a tenda caída de Davi. Meu irmão, se na época de Davi, que tinha quase 6 mil levitas, turnos, né? Adoração sem cessar, dia e noite sem cessar, 24/7, imagina com o rei, como que vai ser? Será que vai faltar músicos? E vai ter gente cantando, adorando, e quem é que vai fazer esse louvor lá? São os que estão com corpos incorruptíveis. Nós que vamos fazer o som, hein? Será que eles vão aprender a cantar, tocar lá no reino? Meu Deus do céu, já pensou vocês? Hein, gente? Preste atenção, Ministério para a Tua Glória. O próprio Cristo vai edificar, e vai ter louvor todo o tempo, já direto, turnos, trocando turnos. Está em Amós. Quando você fica entronizado na palavra, dentro da revelação das Sagradas Escrituras, você está lá ligando para coronavírus, para coronga, Covid-19, sei lá o que é, meu irmão. Você nem se importa aí com os aprendizes de ditador. Eu vi um cara, parece que é prefeito de Curitiba, no Paraná. Que homem é aquele? Ele falar pela sua própria boca: eu lá, eu gosto de pobre, nem gosto de pobre. Quando eu coloquei um dentro do carro, e eu senti o fedor dele, o cheiro dele, até nojo pobre. Como é que pode um prefeito de uma cidade falar contra o pobre? É cidadão, homem. Pobre é cidadão. E sabe o que diz em Provérbios 21:13? Acho que deu para memorizar um pouco, só o livro. É isso mesmo. Coloca aí no telão aí, para ele ler. Manda para ele ler. Provérbios 21:13. Deveria mandar lá para ele. Pastor Luciano Subirá, lá de Curitiba. Né? E o irmão embaixador também está lá, né, em Curitiba. Bora, meu filho, para a gente cear. Provérbios 21:13. Isso. Faça o que é justo, certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Não é Provérbios 21:13. Eu vou pegar esse versículo. Por isso que é bom a gente postar, né? Porque fica salvo, né? Provérbios 21:13, mas na versão King James. Quem fecha os ouvidos à súplica. Aí você me enlouquece, né? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Ei, você que zomba dos pobres, zomba dos aflitos, um dia você vai clamar, só que os ouvidos de Deus vai estar fechado para você. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, dos necessitados, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. Fica falando aí que o pobre fede, né? Um dia eu coloquei um pobre no meu carro e fedia. Futuro defunto. Sabe para onde tu vai um dia?
Se morrer com essa arrogância, para o quinto dos infernos. Se converta enquanto é tempo, rapaz. Deus vela pelos pobres, pelos necessitados. Aquele que não ouve a oração, a súplica do pobre e do necessitado, quando um dia clamar, os ouvidos de Deus vai estar tampados para você. Aonde chegou a prepotência desses homens? Arrogância. Pergunta para ele onde ele vai estar daqui a 100 anos. Ei! A fila anda, meu irmão. A morte é democrática, vem para todo mundo, vem para rico, vem para pobre, vem para branco, para negro. Se tem uma coisa que a morte não é preconceituosa e nem racista, vem para todo mundo. O dia chega, tá? Se preocupe não, o dia chega. A fila anda. E você que tem inveja de quem já morreu, não tem inveja não, teu dia vai chegar também. Ela vem para todo mundo. O salário do pecado é a morte. A que ponto chegou essas pessoas, hein? Misericórdia. Vamos orar. Oh Jesus. Oh Espírito Santo. Senhor, nos alegramos na Tua palavra, Pai. A que ponto a humanidade chegou, Pai, de desprezar um outro ser humano, ao ponto de criar leis impedindo de que as pessoas vão dar marmitex, uma quentinha para aquela pessoa que está morando na rua. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos no Brasil? O homem começa a formar uma lei, quer formar uma lei para impedir de que pessoas doem comida para a pessoa que mora na rua. E eu vi aquelas pessoas gritando 9 horas da noite, o dia inteiro sem ter comido comida. E não estão nem aí. Senhor, quebranta os nossos corações. E nos perdoa, Senhor, por tamanha prepotência. Nos perdoa, Senhor, por tamanha estupidez, por tamanha arrogância. Nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, por tamanho desamor, por tamanho desrespeito ao próximo, por falta de amor. Como falava lá no interior, Senhor, eu e meu cavalo comendo, que o resto se exploda, morra de fome. Mas o dia chega. O dia chega, o dia do julgamento. Como está escrito em 2 Coríntios 5:10. Haverá o dia da prestação de contas. Tudo que o homem fez com o seu próprio corpo prestará contas. Senhor, gera o Teu reino em nós. Gera o Teu reino, Pai, em nossos corações, no coração desse homem, desta mulher, dessa família. Gera o Teu reino, Senhor. Pai, tem misericórdia. Senhor, quebranta os corações da humanidade. Abra a mente da humanidade, que a humanidade seja liberta do reino do diabo, do reino de Satanás, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Enquanto estamos vivos, dá tempo de se arrepender, de se converter, de pedir perdão e de nascer de novo. Senhor, restaura famílias, restaura casamentos, Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Que enfermos sejam curados em nome de Jesus. Senhor, que haja libertação em nome de Jesus Cristo. A vida de Deus nesse lar, sobre esta casa, sobre esta família, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pela fé nós já nos vemos reinando com o Senhor. Obrigado pela revelação, pelo entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai.
Você que está aí ouvindo pela Rádio Logos, está assistindo aqui pelo canal do YouTube. Você está em casa, ou num hospital, ou no presídio masculino, feminino, na casa de recuperação, trabalhando em qualquer lugar, no trabalho essencial, que para mim todo trabalho é essencial para trazer o pão, porque não existe estômago essencial e estômago que não é essencial. Todo estômago ele necessita de alimentos. Abençoa, Pai, o teu povo, os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11, 12, 13 diz: todo aquele que confessar ao Senhor Jesus Cristo, confessar a Cristo como seu Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e nisso não há confusão, porque Ele veio, versículo 12, Jesus Cristo veio tanto para judeus quanto para gentios, e Ele é rico em todos, para com todos, e por meio de todos, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 e 13, coloca no telão, 13, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Se você toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, escreva aqui: eu te aceito, Jesus. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Fala para Ele: Senhor Jesus, faça de mim a tua vontade. E hoje, domingo de Páscoa, eu sei que a gente está estendendo, mas estamos fluindo. Tem uma canção que diz assim, e hoje essa canção encaixa hoje. Qual é a canção que encaixaria no dia de hoje, dia da ressurreição? A cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Vamos cantar juntos, vamos declarar juntos. Aleluia. Entrega a tua vida para Jesus, aceite a Ele. Fala: eu entrego a minha vida. Cristo reviveu. Uou! Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Obrigado, Senhor. Oh, e declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Todo dia, novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Obrigado, Jesus. E declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. O nosso Redentor vive. Ele é o grande Rei. Amém? Você toma a decisão de entregar a tua vida. Repita essas palavras comigo dizendo assim: você que aceita Jesus, se reconcilia com Ele. Repita comigo essas palavras dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi. Fala para Ele: Senhor Jesus, me perdoa, porque nesta noite, do dia 4 de abril de 2021, eu confesso o Teu nome como meu Senhor e Salvador da minha vida. Fala para Ele: Senhor Jesus, faça da minha vida e da minha família a Tua vontade, e usa-me, Jesus, para a Tua glória. Amém, 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 amém. Nós vamos cear, que os irmãos venham aqui, em nome de Jesus. Se Deus quiser, domingo que vem a terceira parte
A gente falar sobre Amós, Deuteronômio capítulo 9, Isaías 51, Jeremias 33, Miqueias capítulo 7, Mateus 8, Lucas 13, Isaías 55, Isaías 49, 22, Gálatas 3, versículo 5, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 3, Gálatas 12, Atos Apóstolos capítulo 13, 1 Pedro 9, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 18, Isaías 32, Isaías 66. Deus deu tudo isso ontem à noite, não preguei nada do que Deus deu ontem. Ficou para domingo que vem. Tem muita coisa para Deus ministrar sobre este reino maravilhoso. Amém? Abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Irmãos, aqui está aqui o nosso Pix, o número da conta da igreja, Caixa Econômica Federal e também do Bradesco. Você que colocou no seu coração, eu quero abençoar, eu quero ser um ofertante fiel nesse ministério, eu quero ser um dizimista fiel nesse ministério. Está aqui, a Yanara vai colocar aqui para você, tá? O número da conta da igreja, você pode printar, coloque aí no seu coração o valor que você vai depositar depois, no decorrer dessa semana, hoje mesmo, pelo Pix. Tem um Pix da igreja. Em nome de Jesus, nos ajuda a manter a igreja, manter o ministério, manter a Rádio Logos. A palavra do Senhor nos diz, 2 Coríntios 9:10, aquele que deu a semente para aquele que semeia e pão para aquele que come, também aumentará e multiplicará a vossa sementeira. Amém? Fala para ele, obrigado pelo aquilo que o Senhor me deu. Coloca o valor no seu coração e depois você vai fazer isso. Aqui dentro, com os obreiros que estão aqui no final, a gente vai estar a pessoa para a gente semear, tá? Senhor Deus e Pai, abençoa, Pai, as finanças do teu povo, abençoa as finanças dos teus filhos, abençoa a vida do assalariado, do pensionista, do trabalhador autônomo, do trabalhador liberal, abençoa, meu Deus, o empresário, o comerciante, dê sabedoria aos nossos governantes, os que governam os municípios, os que governam os estados, os que governam o Brasil, dê sabedoria a todos, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a nossa nação, toda sorte de bênção sobre as famílias da terra. Pai, abra as portas para aqueles que estão desempregados. Estamos passando um momento difícil no mundo todo, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Multiplica, Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelos alimentos que chegaram ontem, para a glória de Deus, quase 1,5 toneladas de alimento, 1,5 toneladas, 1.500 quilos de alimentos foram entregues ontem. Abençoa todos os teus filhos que semearam alimentos. Abençoa, meu Deus, multiplica na vida de todos, e as famílias que serão alcançadas. Tem uma casa de recuperação que será alcançada, que está precisando ali. Multiplica, Pai, e que haja sempre neste lugar e na vida do teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos com toda sorte de bênçãos. Você crê, declare com o Senhor Jesus Cristo, dizendo amém, amém e graças a Deus. Amém? Nós vamos fazer sempre o Drive-Thru solidário, só agora na primeira semana do mês de maio, para a glória de Deus, tá? Mas nós estamos aqui receptivos para receber doações de alimentos, para vocês nos ajudar. A gente tem muitas famílias cadastradas, que foram cadastrados, e é muita gente, não é pouca gente não, tá? 1 Coríntios capítulo, pastor Araújo, vem aqui meu filho, me ajuda. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, e que diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória de mim. Versículo 26, portanto todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês estão proclamando, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. É um memorial à ceia do Senhor. Você que está em casa, lá em casa da minha esposa, está os nossos filhos lá, o Vinícius, a Esther, meu sogro, minha sogra, a mesa está posta. Eu creio que na sua casa também. Espere uns pelos outros, que vai dar tudo certo. Pastor Araújo vai fazer a oração. Vamos apresentar? Amém. Estamos com o casal de um evangelista missionário apresentando o pão e o cálice ao Senhor. Amém. Vamos orar e apresentar simbolicamente o pão e o vinho. Quero aproveitar e mandar aqui um beijo à minha tia, Dona Júlia, e o seu Antônio. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e apresentar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui agora dois elementos: o pão e o suco da uva, que representa o corpo e o sangue de Cristo.
Sabemos, Senhor, e temos a consciência que é simbolicamente, mas grandes coisas o Senhor já tem feito, são grandes os testemunhos que o Senhor tem operado através desse momento simbólico, em nome de Jesus. Senhor, Pai, que o Senhor possa curar, restaurar, renovar as pessoas nesta hora. O pão passado pelas mãos humanas, por máquinas, o vinho também, o suco da uva também passado por mãos e por máquinas, mas nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que esses dois elementos possam realizar no corpo do ser humano agora, milagres, restauração e cura. Eu creio que o Senhor vai alcançar vidas nessa noite em nome de Jesus. O Senhor é o Deus de perto e o Senhor é o Deus de longe. Grandes coisas o Senhor pode fazer nesta hora em nome de Jesus. Quem crê diz um amém, tá? Assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória. Você está em casa, pode ir servindo a sua família. Serve, ainda não participe. Vai servindo um ao outro, como nós estamos fazendo aqui. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome. E todos da sua família participem dessa ceia da comunhão, ceia da família. Estamos nesse culto transmitindo culto online. E aí, todos participem em nome de Jesus. Está aí nas casas de vocês. Veio pra nos restaurar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Senhor. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Ele reina. Eu é o reino. Tua é a glória, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão, pela reconciliação, pela vida. Pessoas pedindo oração aqui, meu Deus. Todas as pessoas que pediram oração estão sendo apresentados a Ti. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus dos milagres. Restaura famílias, Pai, casamentos, pessoas sejam curadas, transformadas. Pelo Teu poder, Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Em todas as casas, em todos os lares, como a Tua filha escreveu aqui, hoje passou um dia difícil. Senhor, nós declaramos saúde, a vida, a restauração, em nome de Jesus. E obrigado, Pai. Acabamos de chegar para a Tua glória em número de 40 mil inscritos no canal do YouTube, para a glória do Senhor. É uma igreja que está se espalhando por Fortaleza, pelo Ceará, pelo Brasil e por todos os países desse planeta,
pessoas cultuando ao Deus, a Ti com a gente, em outras partes deste planeta, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o pão, versículo 23, perdão. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de você. Fazer isto em memória de mim, em memória do que Ele fez por nós na cruz. Poder participar do pão. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O nosso Redentor vive. Ele ressuscitou em cumprimento da palavra, como está escrito lá nos Salmos. O seu corpo não entrará em decomposição, como o apóstolo Paulo pregou, e está em Atos 13, em cumprimento da profecia que o Senhor usou, Davi. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive. Aleluia, o nosso Redentor vive, Jesus, o nosso grande Rei. Aleluia, aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês estão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele foi morto na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele deixou uma promessa que vai voltar. O nosso Redentor vive. Amém? Poder participar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas a cruz não conseguiu vencer. Aleluia. O autor da minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeça a Ele. Agradeça a Deus pelo perdão. Agradeça a Deus pela vida eterna. Agradeça a Deus pelo entendimento da palavra. Agradeça a Deus pela revelação. Agradeça a Deus pelas promessas. Agradeçam a Deus pela vida eterna. Agradeçam a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pela vida eterna. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Mas a cruz não conseguiu. Ela não conseguiu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Oh, aleluia. Entre nós se viu. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ele vive. Novamente eu posso adorar em espírito e verdade. O nosso Redentor vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. De novo, Ele reina. Aleluia. meu Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, dê sabedoria, Pai, aos governantes, aos juízes, aos prefeitos, governadores, as igrejas que estão voltando aí a partir da semana com 25% de pessoas dentro dos templos. Dê sabedoria a todos. Em nome de Jesus, repreenda, Pai, os vírus, bactérias. Dê saúde ao teu povo, Pai. Pai, obrigado por esse dia. Vamos retornar para casa, os teus filhos que estão em casa. Obrigado, Pai, por poder ceiar, participar no culto com a nossa família. Aqui eles lá, todo o povo, as pessoas, Pai, os obreiros, levitas da casa do Senhor. Leva-os para casa na tua santa paz, proteja os guarda, que esta semana seja para a tua glória. De boas notícias, que esta semana seja uma semana de altas, pessoas sendo desentubadas, pessoas tendo altas, saindo dos hospitais com vida, pessoas que estão se recuperando em casa, sejam tomadas de saúde e vivam a vida de Deus, o poder de Deus, em nome de Jesus.
que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Amém? Você que está aqui no canal, você está ouvindo pela Rádio Logos, quinta-feira vai ter um culto especial de crianças, e vai ser às 5 horas da tarde, quinta-feira às 5 horas da tarde. Você que tem filhos, crianças, entra no canal do YouTube e vai ser uma festa linda, e também será um culto abençoador, solidário. Vocês também podem doar leite, bolachas, doar achocolatados, fraldas, todas essas coisas para abençoar muitas crianças tem muitas crianças passando fome. Então nós vamos estar nesse culto quinta-feira às 5 horas da tarde aqui no canal do YouTube Comunidade Cristã Logos. Amanhã, segunda-feira, culto de oração e libertação a partir das 8 da noite. Quarta-feira também, 8 da noite. Nós vamos fazer a programação, ver como é que vai acontecer tudo. Nós vamos estar passando essa semana, tá bem? Para a gente ver como que vai funcionar aí direitinho. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe. Lembre-se sempre, hein, que Jesus te ama. Amém, irmão?